Aí, agora estamos ao vivo, 19h42, para mais um encontro para falar do nosso grande desafio Superação Sem Limites. E aí, você já se desafiou a fazer a sua caminhada, a fazer a sua corrida? O desafio é seu. O desafio é seu. Nós te convidamos para você se colocar em movimento, para você criar um desafio com o seu motivador interno, algo que tenha significado para você. Eu estou vendo que a Paola está chegando e eu sei que a Paola já se desafiou. A Paola vai fazer a sua caminhada lá na Praia do Futuro, em Fortaleza, naquele lugar maravilhoso. E você já preparou seu tênis? Está fazendo a sua preparação para no dia 29 de novembro, fazer o seu desafio? Qual é o seu desafio? Caminhar 3 km, 5 km, 10 km, correr 10 km, 15 km, 5 km, meia maratona. Correr uma maratona como eu me desafiei a correr a distância da maratona no dia 29 de novembro. 42 quilômetros, 195 metros. E eu venho me preparando para isso e quero compartilhar com você hoje como eu venho fazendo essa preparação. E hoje eu convidei uma amiga muito especial para estar com a gente. E eu falei nos stories, eu falei nos convites que nós fizemos para essa live, que hoje seria uma aula sobre alimentação. Orientações valiosíssimas para a melhor alimentação, para que você tenha saúde e tenha uma condição física melhor, e com essa saúde e condição física melhor, você tenha mais disposição, você tenha mais coragem, você esteja pronta para encarar todos os seus desafios. Então, vou conversar com a Cíntia hoje sobre todo esse movimento, como se preparar da melhor maneira, como estar pronto, estar pronta para encarar algo que seja desafiador para você, Eu tenho todas essas medalhas aqui, como eu sempre digo, cada uma com sua história. Agora, cada uma dessa representa um desafio novo. Uma coisa que eu aprendi correndo maratona, que não é porque você já correu uma maratona que você está pronto ou está pronta para fazer outra maratona. Cada maratona exige a mesma preparação da anterior. Você correu a maratona, recebeu sua medalha, botou a medalha no peito. Para fazer outra maratona, você tem que estar preparado e disposta a fazer toda a preparação novamente. Fazer tudo novamente com a mesma disposição. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E principalmente, como fazer a melhor preparação. Como fazer com que você esteja pronta, com físico, com a sua alimentação, a sua reserva de energia pronta para que você possa encarar aquilo que é o seu desafio. Eu estou aguardando aqui a Cíntia chegar para ela entrar com a gente nessa conversa. E é uma conversa, olha aqui, quantas perguntas nós já recebemos que eu quero fazer para a Cíntia. E além dessas perguntas, eu vou trazer, e ela vai trazer, todo o conhecimento dela, toda a experiência. Estou vendo meu amigo Ailton chegando aí. E você, Ailton, já fez o seu desafio? Já fez o seu compromisso público? Vai caminhar quantos quilômetros? Vai correr quantos quilômetros com a gente no dia 29 de novembro? Quero te ver com a gente nesse desafio, se colocando em movimento por uma vida com saúde e propósito. É esse o movimento, é isso que a gente quer convidar cada um de vocês, cada uma de vocês, para estarem com a gente, com essa mesma disposição, com esse mesmo entusiasmo. E eu quero já trazer uma notícia para vocês. Pois é, uma notícia para vocês. Vocês estão me vendo com a camisa
a camisa do desafio Superação Sem Limites, e eu estou aqui com a medalha também. Isso aqui é o kit VIP que nós fizemos para as pessoas que pagaram o custo da confecção da camisa e da medalha, para que estão sendo encaminhadas pelo correio para cada uma das pessoas que fizeram a inscrição para o seu kit VIP. A notícia que eu quero dar, que para nós é algo fantástico, agora, para quem deixou para a última hora, pode não ser uma boa notícia, é o seguinte: nós não temos mais. Nós fizemos uma edição limitada de medalhas e camisetas. Infelizmente para você que deixou para a última hora, e felizmente para a gente, a procura foi muito maior do que a gente esperava. A procura foi muito maior que a gente esperava e nós tivemos que encerrar agora há pouco as inscrições com o kit VIP. Agora, a boa notícia é que continuam abertas as inscrições para que você se desafie, para que você faça o seu compromisso público com o kit virtual. O kit virtual é totalmente gratuito. Você vai entrar lá e vai dizer assim: meu desafio é caminhar tantos quilômetros ou é correr tantos quilômetros. E o meu compromisso é público. Se você dizer que o seu compromisso é público, nós vamos postar nas redes sociais dizendo que você assumiu um compromisso público, como o Fábio colocou aqui, de correr 10 quilômetros. E a partir do momento que todos os seus amigos ficarem sabendo que você se desafiou, como o Fábio fez, de correr 10 quilômetros, aí é o compromisso seu. E você vai correr os seus 10 quilômetros e vai receber o seu certificado e a sua medalha virtual, ou já deverá ter recebido, vai poder colocar no peito quem fez a aquisição do kit VIP, que, como eu acabei de falar, infelizmente já estão esgotados. Eu quero chamar a Cíntia aqui para ela entrar na conversa com a gente. Afinal de contas, nós temos muitas perguntas, nós queremos explorar toda a experiência, todo o conhecimento valioso da Cíntia. Estou tentando chamar a Cíntia aqui, não quer chamar, por que será? Ô Cíntia, pede para participar, solicita a participação ao vivo, porque eu estou tentando te chamar aqui. Deixa eu ver aqui agora se vai. Eu acho que eu te enviei. Consegui te enviar, Cíntia. É você aceitar aí para você entrar nessa boa conversa com a gente. Estou vendo a Eunice, a Madrinha Elaine. Madrinha Elaine, vai caminhar quantos quilômetros aí no seu condomínio? Quero ver o seu desafio, o seu compromisso público aqui de caminhar 3 quilômetros, de caminhar 5 quilômetros. Quero ver o Valdir também colocando o desafio dele de fazer a sua caminhada no dia 29, naquela distância. Pode ser 3, pode ser 5. E se for mais também pode ser 10 quilômetros. Já é uma boa caminhada. E eu sei que vocês fazem isso diariamente. A Cíntia está aqui, só que está aguardando, Cíntia, você aceitar participar ao vivo com a gente. Não está conseguindo participar ao vivo. Deixa eu ver, deixa eu chamar de novo aqui. Agora eu acho que vai. Enviar solicitação. Enviei para você aí, Cíntia. Vê se você consegue. Eu não estou recebendo a sua solicitação e parece que você não está recebendo. Aê! Ô Zé, tem que fazer um suspense para entrar. Pois é, tem que fazer um suspense, né, Cíntia? É verdade, fica mais interessante, né? Ah, coisa boa. Muito bom, Cíntia, muito bom você estar aqui com a gente. Você deve ter visto eu falar que eu tô com a camisa e com a medalha. Só que a boa notícia é que esgotaram, não temos mais kit VIP. Agora, infelizmente, aquelas pessoas que deixaram para depois, vão correr com a gente, vão fazer
a inscrição com o kit Virtual. virtual e vai participar a mesma coisa, vai ter a sua foto, vai ter o seu compromisso público divulgado, assim por diante. Ô, O Cíntia, importante é participar. o importante é participar, o importante é se colocar em movimento, o importante é se desafiar a fazer algo extraordinário. É Exatamente. isso é que faz diferença. É isso é que faz sentido, muitas vezes, na nossa vida, no nosso trabalho e tudo que a gente faz. Ô, Ô, Cíntia, e Zé, antes... primeiro, quero te agradecer a oportunidade de estar aqui nessa live. Você que é uma pessoa que eu admiro demais, como pessoa, como profissional. Para mim está sendo assim, um prazer e não estou conseguindo nem falar o tanto que estou feliz de estar aqui. Muito Nossa, obrigada Cíntia. pela confiança, pela oportunidade de cuidar da sua saúde e obrigada pelos resultados maravilhosos que você sempre traz, né, Zé? Nossa, Cíntia, você me fala isso, você me emociona com as suas palavras e ao me lembrar dos compromissos que eu faço com você. E eu quero até lembrar aqui e compartilhar com as pessoas alguns compromissos que você me inspira a fazer e que, de repente, depois a gente vê o quanto valeu a pena, né? Pela saúde, pela disposição que você ganha depois. Nós estávamos conversando sobre isso, né, Cíntia? Da questão da gente conseguir visualizar os ganhos, da gente conseguir visualizar os benefícios. Isso nos estimula, isso nos dá energia para encarar o todo dia. Ô, Cíntia. Eu estou muito feliz, porque antigamente eu recebia muita gente na minha prática clínica querendo só emagrecer. Hoje as pessoas estão procurando mais, elas querem entender por que que elas têm que emagrecer e como elas têm que emagrecer. Então, assim, eu fico muito feliz as pessoas estarem mudando essa mentalidade, né? E através de uma live como essa, que a gente vem trazer para vocês tantos conhecimentos, tantas coisas que eu quero compartilhar aqui. Pois é, Cíntia. E as perguntas que nós recebemos, e foram muitas, elas vêm bem no sentido que você falou. Realmente as pessoas parecem que estão querendo entender mais os benefícios para a saúde, que vão muito além do subir na balança, de repente. E nós vamos explorar cada ponto desse. E eu queria só me apresentar para as pessoas que não me conhecem, as pessoas que, de repente, te seguem, e eu vou passar e pedir para você se apresentar também para o pessoal que me segue aqui nas redes. Eu sou o Zé Humberto, eu sou o treinador de programação neurolinguística de PNL e sou maratonista. Vocês já viram que tem um quadro de medalhas aqui que mostra que já são muitos quilômetros. Eu já corri 26 maratonas e uma ultramaratona, além das corridas menores, meias maratonas, corridas de 10 quilômetros, assim por diante. Então, a minha missão hoje, Cíntia, a minha missão hoje, pessoal, é levar algo que possa fazer sentido para a vida das pessoas. A minha missão é levar uma energia boa para que as pessoas sejam inspiradas. As pessoas sejam inspiradas para fazer algo pela sua saúde, por uma vida saudável, pelos objetivos que ela quer para a carreira profissional, para a vida dela. Eu falo muito, Cíntia, de uma vida com uma abundância. E uma vida com abundância, para mim, não é dinheiro na conta, não é contra-cheque. É uma vida com propósito, é uma vida em que você acorda todo dia com algo para fazer, com algo que vai te trazer satisfação, com algo que, de repente, possa fazer o bem para outras pessoas que estão por perto. Então, é esse o propósito e é essa a minha missão hoje que eu faço com tanta energia e com tanto carinho. E aí eu passo para você que a gente quer te conhecer também, Cíntia. Então, eu sou a Cíntia Neri, nutricionista, formada aqui na UFG de Goiás. Fiz especialização em nutrição clínico-funcional, porque eu acredito muito, viu, Zé, viu, pessoal, na força do alimento, na importância do alimento. E trabalho com obesidade, emagrecimento, qualidade de vida e doenças de uma forma em geral, diabetes, hipertensão, né? E tô na mesma linha que vocês. Meu objetivo é fazer a diferença e trazer saúde, porque não adianta nada querer vários objetivos
corpo não tem saúde. Se você não está preparado fisiologicamente para as coisas boas, para as coisas ruins, então a nutrição ela entra em qualquer lugar. E eu vou falar para você, a nutrição é apaixonante. Quando a pessoa vem para o consultório e vê a importância e a força do alimento, e não sou eu que vou convencer, as pessoas vão ter, a partir de mim, o conhecimento e elas vão experimentar. E é essa experimentação que elas se apaixonam, porque elas vão ver que dá certo. E eu sou a prova material de que dá certo, viu, Cíntia? Inclusive, eu queria compartilhar com as pessoas que estão com a gente o desafio atual. Pessoal, quando nós tivemos a ideia de fazer esse desafio, de correr, eu, por exemplo, vou correr a maratona, como eu disse, no dia 29 de novembro. E quando veio a ideia de fazer esse grande desafio, aí eu olho para mim primeiro. De que forma eu vou me preparar para estar pronto para encarar 42 quilômetros lá no dia 25 de novembro. E 29 de novembro. Isso foi lá no mês de junho. Eu me lembro bem, Cíntia, porque eu anotei aqui no meu caderninho, 14 de junho. Exatamente. Foi quando nós conversamos e foi no dia 14 de junho que eu iniciei todo o processo. Eu subi na balança, estava com 70 quilos, 70,0 naquele dia. E o ideal para mim, para correr uma maratona, está entre 62 e 63 quilos. Aí eu falei com a Cíntia, Cíntia, o desafio é esse, e eu tenho que estar com esse peso, de que forma nós vamos nos preparar? Aí a Cíntia falou assim, olha, Zé, nós vamos começar com uma limpeza intestinal, vamos fazer todo um processo de 10 dias. A partir daí, eu vou passar toda a orientação da sua alimentação, para que você, nesse início de preparação, você perca o peso, chega ao seu peso ideal, aí depois eu vou fazer todo um acompanhamento com você, para que você tenha a energia necessária para encarar o peso do treinamento. Porque, pessoal, para treinar para uma maratona é assim, 6 dias por semana. Vou dar a dica para vocês. O meu treino de amanhã são 10 quilômetros. O de sábado, eu acho que é uma corridinha bem leve de 5. E domingo são 28 quilômetros. Então, tem que estar com energia. E a Cíntia, agora, ela fala assim, Zé, nessa fase, pode comer o carboidrato. Não se preocupe, porque você vai ter que ter energia para fazer o treino. Então, quando nós combinamos fazer todo o processo, aí eu fiz todo o processo da limpeza intestinal, 10 dias, e depois eu entrei na dieta que a Cíntia me passou. Teve um detalhe muito especial nessa preparação. A Madalena e a Júlia falavam para mim que eu ficava tomando muito adoçante nas coisas. Aí a Cíntia veio e falou a mesma coisa. Ela falou, Zé, eu queria fazer um desafio para você, de você parar de usar adoçante. Aí na mesma hora, não foi, Cíntia? Na mesma hora eu falei, Cíntia, não vou tomar mais. Não vou usar mais. Atitude. Na mesma hora, falei, não vou usar mais. Sabe o que aconteceu, pessoal? Nem uma gota. De lá para cá. Nem uma gota mais. E vou dizer uma coisa para vocês. O café tá maravilhoso, o chá tá maravilhoso. E eu acho que se eu for botar uma gotinha lá, já vai ficar ruim. E como a Cíntia está mostrando aí, com certeza um impacto muito grande na saúde e na qualidade de vida. Então, eu aprendi, Cíntia, para resumir e passar para você, eu aprendi com a PNL. Você fazer a sua programação da mente. E para que você faça a programação da mente, você tem que conseguir visualizar os ganhos, os benefícios. Eu falo que hoje a medalha que não está aqui nesse quadro, que é a mais valiosa de todas, é a saúde que eu tenho. Eu faço 60 exames de sangue e todos dão dentro dos índices, que é o doutor Leandro que acompanha essa área comigo. Então, essa é a medalha. E aí, essa questão, agora, não tem preço também vestir uma camisa P.
Não tem preço também, Cíntia, não tem preço. Chegar na loja e falar assim, eu quero uma camisa super slim, que dá para abotoar aqui. Não é Ah, isso, Cíntia? é verdade, Zé. E para concluir, o Zé, nesse processo que desde 14 de julho me procurou, então É de junho, 14 de junho. de junho, desculpa, de junho, me procurou para a gente fazer esse planejamento do emagrecimento. Então a gente teve tempo, não foi o imediatismo. Ele não me procurou ontem. Ele já sabia que precisa, para conseguir fazer a quilometragem dele, ele precisava de uma alta performance. E precisava ajustar percentual de gordura, deixar o músculo mais responsivo. E nesse período eliminou 8 quilos, né, Zé, de peso 8 ao quilos. todo, 8 né? quilos. Olha só, Estou pessoal, com 8. 62 agora. Parabéns, muito orgulhosa de você. E inicialmente a gente começou, pessoal, com a avaliação física. Até quero começar esse bate-papo com vocês perguntando para cada um de vocês aí. Alguém já fez avaliação física? Não é subir na balança. A avaliação física ela pode ser feita através do adipômetro, que a gente mede as circunferências, as pregas, pode ser feita através da bioimpedância. E por que a gente deve fazer pelo menos 1, 2 vezes ao ano a bioimpedância? Essa avaliação física pode ser também através do adipômetro, porque a gente precisa, pessoal, conhecer a nossa composição corporal. Porque quando o Zé me procurou, né, 14 de junho, ele falou, eu preciso emagrecer. E quando a gente quer emagrecer, Zé, a gente quer emagrecer o quê? Gordura. É isso A aí. massa muscular é importantíssimo para a gente. A massa muscular que nos sustenta, é que faz a gente locomover, é o músculo que nos dá vida. Esse aí a gente tem que proteger o máximo que a gente puder. Então, na avaliação física, a gente vai saber o peso, e desse peso tem uma interpretação. Desse peso, Zé, o que é músculo? O que é gordura? O que é massa óssea? O que é água? Aquela interpretação analisada ali está dentro, né? Para a minha saúde, para a minha altura, para a minha idade. Se não tiver, gente, a notícia boa é que tem jeito. Vê o Zé, né? Com tanta atitude, eliminou 8 quilos, parou de usar adoçante, um produto tão inflamatório. Então, eu começo orientando vocês com muito respeito e carinho, façam avaliação física, mas larga a balança de lado, porque a balancinha, essa que a gente tem em casa, essa que vê o peso, ela não faz a interpretação, e pode desanimar. Pode te desanimar. Pode ser que você esteja emagrecendo muito bem, ganhando músculo e a balança não mexe. Aí as pessoas desistem, ficam tristes, procuram um profissional. É gostoso, não é, Zé? Fazer avaliação, entender tudo isso, saber onde é que a gente tem que mexer, traçar a meta. E olha só, final de um ano bem difícil, né, pessoal? Um ano atípico aí que a gente É. teve. Um ano que a saúde foi o diferencial. Até arrepio de falar, ó. A saúde foi o diferencial. Por favor, vamos programar uma avaliação física para começo do ano? Vamos lá, vamos ver, vamos entender o corpo da gente. Quando a gente entende o que está acontecendo dentro da gente, a gente tem mais atitude. Igual o Zé, mais força para entender o que é bom, para abraçar esse mundo da nutrição maravilhoso, não para ter uma meta só, mas para se apaixonar e para manter para o resto da vida. Então, fica aí a dica da avaliação física, tá, Zé? É isso aí, Cíntia. Olha, e uma coisa que eu fico feliz e tiro onda também, e aí a Laís é que me ajuda nisso, nessa parte. Eu faço todo o treinamento de corrida e faço o trabalho funcional também. Ah, Agora, com a pandemia, nós aqui, eu, a Madalena, a Júlia, todo mundo, nós fazemos com a Laís por vídeo. E olha eu, só. eu, e eu falo que eu gosto, porque aí o músculo do tanquinho aqui, a Madalena bateu a ponta do dedo aqui no meu abdômen esse dia, quebrou a unha. Quebrou a unha, porque tá rígido demais. Então, Madalena de Deus. então eu estou fazendo essas brincadeiras para a gente olhar
com esse lado bom. Não é sacrifício, gente. Não precisa necessariamente ser sacrifício. Não é, Ah, Cíntia? Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso. Parece que é tão sofrido e, de repente, se a gente olha com esse lado bom, de repente não precisa ser. não precisa ser. Sabe o que é interessante, pessoal? Que hoje a nutrição, viu, Zé? A nutrição tem um olhar muito holístico para o paciente hoje. Um olhar muito individual. É um respeito com aquela pessoa que ela veio ali anos recebendo uma educação, tendo ali aqueles alimentos que ela nem sabe o quanto é ruim e o quanto é bom. Então, é muito bonitinho quando você pega a pessoa e de uma forma muito honesta e justa, adequa tudo que ela precisa, mas no tempo dela. Também não precisa ser terrorismo nutricional, né? O menos, às vezes, na nutrição é mais. E eu assim, peço para vocês, vamos acompanhar a live, vamos acompanhar a gente no dia a dia, para vocês entenderem isso de uma forma Uhum. melhor. Tá certo? Ô, gente, olha, vocês estão conhecendo, quem está conhecendo a Cíntia agora, quem acompanha, a Cíntia falando com esse jeitinho dela pra gente, olha, come isso aqui, você vai fazer isso aqui, como é que desobedece? Ô, Cíntia, Ah, olha, deixa eu te fazer a primeira pergunta que nós recebemos, eu coloquei a caixinha de pergunta no Instagram e recebemos ótimas perguntas. Olha aqui, vou te fazer a primeira aqui. Posso me alimentar antes de praticar exercícios pesados? Se sim, quais alimentos são adequados antes das práticas de esportes, tipo uma corrida? sim, pessoal, a gente deve se alimentar antes de qualquer atividade física, principalmente uma atividade física de alta performance, que vai requerer muito do nosso corpo. E aí é muito interessante o tempo que você deve fazer antes do treino, essa refeição. Então, a gente pede que seja de 3 a 2 horas antes do treino, para não acontecer, Zé, da pessoa ter problemas de gases, má digestão, refluxo. Então, Hum, 2, 3 horas, o processo digestivo consegue levar para o sangue o açúcar, transformar esse açúcar, a glicose, em glicogênio hepático e muscular, para a gente utilizar isso durante a prática. Ai, mas estava muito corrido, não consegui fazer o lanche 2, 3 horas antes. Faça 1 hora antes, mas faça líquido. Vai ter que tomar um hum, suplemento, ou um suco, ou uma vitamina para ajudar esse alimento a chegar rápido e passar para o sangue e entrar na forma do glicogênio hepático. Fundamental se alimentar antes de treino, principalmente de alta performance, para não machucar, para não sofrer qualquer processo de queda, de fraqueza. Às vezes ele acha que consegue, o músculo vai falhar porque não tem um combustível. E pode, se a pessoa insistir nisso, né, gerar algumas outras doenças. Muito interessante. Qual que é a uhum. composição desse lanche? Ele tem que ter carboidrato. Nossa, Nutri, mas carboidrato não pode, né? Hoje a gente está vivendo uma carbofobia, uma loucura, né? Não pode, não pode. Calma, gente, calma. A gente precisa entender qual que é o objetivo da pessoa. Se a pessoa quer emagrecer, ela é obesa mórbida, ela tem 50% do peso dela gordura, a gente vai ter que fazer restrição calórica e restrição de carboidratos. Prestem atenção, obesidade mórbida, sobrepeso. Aí você, que é um atleta igual o Zé, que está aí com seu percentual de gordura perfeito, músculo superativado, eu preciso fornecer o carboidrato para o Zé, para ele formar as fontes de glicogênio hepático e muscular para na hora da alta performance, na hora que ele estiver finalizando a prova, igual domingo, 27 quilômetros, ele tem que ter energia para finalizar. Da onde que vem essa energia? Do carboidrato. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as estratégias nutricionais para cada pessoa, para cada momento. E por isso a orientação de um profissional. Que seria um exemplo de um lanche, Zé, antes de um treino, né? A gente pode usar aí a fruta, que além Uhum. de glicose, vai ter vitaminas, sais minerais. Lembrem que o músculo, para ele contrair e relaxar, ele precisa de cálcio,
de sódio, de potássio. Então, não é comer o açúcar em si. Eu preciso do alimento como um todo. E aí eu falo, o alimento sempre vai ser melhor do que o suplemento. Sempre. Depois vai ter perguntinha do suplemento, eu falo melhor sobre isso, tá bom? Ah, Então, seria uma fruta, seria um pão de castanhas com um queijo ou um ovo, isso 2, 3 horas antes. Chegou 1 hora antes, aí a gente vai para o suplemento. A gente tem palatinose, tem whey protein, mas também podemos tomar um suco, podemos fazer uma vitamina. Agora, a quantidade e o que vai depender do paciente. Não tem receitinha de bolo, a gente tem que respeitar as individualidades. é isso aí. Olha, eu quero emendar, porque tem uma pergunta bem na linha da anterior, aí vai ajudar você a complementar. Quem pratica esporte de alto impacto pode fazer o jejum intermitente? Se Excelente sim, pergunta. ó, se sim, ele realmente traz algum benefício para a minha performance e saúde? Olha, pessoal, para alta performance, até parece que vai ser contrário ao que eu falei, mas entendam o que eu vou falar. O que acontece? Não é para todo mundo, tá, pessoal? Viu, Zé? O jejum, né, para você fazer uma prova, depende muito da pessoa. Se ela não tem hipoglicemia ao fazer atividade em jejum, porque isso é individual. Se ela dorme 6 a 8 horas por noite, se ela não tem nenhuma doença, hipertensão, diabetes, alguma doença inflamatória. E aí, Zé, hoje em dia, viu, pessoal, lá no site os sites americanos, das escolas americanas, tem muita pesquisa mostrando que é importante a gente fazer a flexibilidade fisiológica, ensinar o corpo em um momento de muito estresse, que não tem glicose circulante, usar a gordura como fonte de energia. O nosso corpo sabe fazer muito bem isso. Os primatas fizeram isso muito. Eles tinham que caçar, coletar antes de comer e usavam a gordura. Então, a gordura é eficiente, o corpo sabe fazer, só que a gente precisa, viu, Zé, viu, pessoal? Treinar o corpo da gente, ensinar o corpo da gente, ver se o meu corpo, ele aguenta isso. E se sim, vai ser muito bom, porque quais são os benefícios? Quando a gente treina em jejum, a gente diminui a produção de insulina, a gente consegue diminuir processos inflamatórios, a gente consegue fazer a oxidação da gordura que está ali excedente e mantém proteína, que é super importante, só que precisa de acompanhamento, precisa de treinamento. Não posso amanhã, a Nutri falou que tem muitos estudos, que tem muitos benefícios, eu já vou começar a treinar. Cuidado, pode cair, pode machucar, pode gerar depois uma compulsão alimentar, porque o corpo ficou muito tempo sem ter um acompanhamento, sem ter um treinamento antes, e aí a gente ter prejuízos. Deu para entender? Ficou clara a resposta? Sim, para mim ficou em relação ao jejum com o exercício físico, saber equilibrar, saber dosar isso e se conhecer para não ter exagero. Agora, eu acho que a gente podia, Cíntia, porque eu vejo que as pessoas. É uma coisa que muita gente tem feito, tudo o jejum intermitente. Você podia falar um pouco mais. A gente falou, primeiramente, para não confundir, do jejum para treinar, né? Para a gente estar Tá, utilizando a gordura como fonte de energia. tá. E tem que ter um acompanhamento, porque existe uma individualidade. Tem muita pesquisa falando que pode dar muito certo utilizar outras rotas de energia sem ser a glicose. Então, no futuro, vai ter muita coisa boa, mas que não é para todo mundo, tá? Isso existe uma individualidade. Agora, a pergunta que você está me fazendo é sobre o jejum intermitente. É a Uhum. gente passar algumas vezes na semana, 2 ou 3 vezes na semana, por períodos de 16 até 18 horas sem se alimentar. Então, o que acontece, Zé? Essas estratégias nutricionais, elas são muito importantes, não só para o emagrecimento. O jejum intermitente, ele ajuda o nosso órgão pâncreas a dar uma descansada. Como você vai ficar mais de 12 horas, 13, 15, 17 horas, ele fica sem produzir insulina. Não está entrando glicose para ele captar.
Então, isso ajuda o pâncreas a se restabelecer, a fazer uma insulina mais bem feita. Hoje as pessoas estão tendo resistência à insulina. A insulina, pessoal, é um hormônio que é produzido no pâncreas, que pega a glicose no açúcar e leva para a célula. E quando a célula já tem energia, a insulina transforma ele em gordura. Então, hoje em dia, a gente está tendo muita resistência à insulina. Essa insulina mal feita não consegue, Zé, captar esse açúcar. Esse açúcar vai virando gordura. Então, é muito interessante quem está com resistência insulínica, pré-diabetes, obesidade, sobrepeso, fazer o jejum intermitente desde que seja acompanhado pelo profissional, Uhum. porque não é para todo mundo. Pode ser que essa pessoa desmaie, pode ser que ela tenha uma hipoglicemia. Então, para essas pessoas que não estão acostumadas, a gente começa a fazer um jejum de 8 horas, aumenta para 12, tá tudo bem, vamos para 13. Então, a gente vai fazendo aos poucos para o Uhum. corpo se acostumar com a situação. A gente tem tido resultados maravilhosos na oxidação da gordura, ou seja, utilizando a gordura nesse período como fonte de energia, acontecendo assim o emagrecimento. E como a gente oxida gordura, perde gordura, diminui os processos inflamatórios. Então, só para resumir, os benefícios do jejum intermitente para quem consegue é diminuir produção de insulina, diminuir processos inflamatórios e aumentar a oxidação da gordura. Olha que maravilha. Nossa. Pessoal, ô Cíntia, eu falei hoje e eu quero perguntar aqui. Eu falei hoje que nós teríamos uma aula sobre alimentação, que nós teríamos uma senhora consulta gratuita nessa live hoje. Tá acontecendo ou não tá, pessoal? Eu quero, Ai, tá eu quero maravilha. ver coraçãozinho. Eu quero que você aperte no aviãozinho aí, chame mais gente que precisa aproveitar essa oportunidade. Eu quero ver movimento, porque, puxa vida, quanto aprendizado, quanta coisa boa a Cíntia está nos trazendo assim. E tem uma coisa, Cíntia, que eu aprendi na minha missão de treinador, é assim, quando a gente passa algo de dentro para as pessoas, verdadeiro, as pessoas recebem. E a gente vê em você a satisfação, a paixão com que você fala da nutrição. E isso vem junto com a sua orientação. Isso é aquele algo mais que a gente não percebe e que está aí, que faz a grande diferença. Pois é, Zé. Pessoal, né, Pode. Cíntia? Então, Não, eu ia só falar para o pessoal fazer mais perguntas. A Madalena está aqui acompanhando. Se tiver pergunta, ela vai nos ajudar aqui vai para a gente ajudar. responder pergunta ao vivo também. Enquanto o pessoal está planejando as perguntas, eu queria só falar aqui para vocês um depoimento, né? Que eu sou formada já há 20 e tantos anos de nutrição. Não precisa falar direitinho quantos anos, não, né, Zé? E assim, eu vim, Zé, de uma família de obesos. Infelizmente, eu perdi minha avó para obesidade, a minha mãe morreu pela obesidade, e eu já era nutricionista de produção de alimentos, sabe, Zé? E aí, quando a minha mãe faleceu, ela até pediu para mim não seguir o caminho dela. E aí eu voltei a estudar Olha, nutrição clínica e me reapaixonei pela nutrição. Porque eu eliminei 10 quilos de peso. E outra coisa, eu amo fazer minha alimentação. Eu realmente me apaixonei porque eu me curei de uma obesidade. Eu me curei de doenças que podiam estar me acometendo. Então, o estudo que eu fiz, eu fui a prova viva disso. Então, quando eu passo para o meu paciente, eu passo com muita atitude, porque é verdade. A ciência da nutrição é apaixonante, porque vai nos capacitar a viver muitos anos com qualidade de vida, a enfrentar os problemas. Olha essa doença do Covid, gente. Quando é que a gente pensou que ia passar por isso? Quem que está sobrevivendo, Zé? Quem tem saúde, quem tem uma alimentação boa, quem faz prática de atividade física. Então, vem com a gente, né, Zé? Vem com a gente que a gente tem muita coisa para falar ainda. pois é. Cíntia, eu também, você falou que ama preparar a comida, né? Eu já amo a comida que a Madalena prepara. Vamos até compartilhar aqui, né, Cíntia? As minhas Ótimo. consultas, quem está do lado? Tem uma pessoa da família do Zé que eu sou apaixonada, é a Madalena. Ela é, muitas vezes, para mim, uma fonte de inspiração. Porque
nunca vi uma companheira tão leal ao marido e que faz essa pessoa maravilhosa que é o Zé ser quem ele é. Madalena, parabéns, ó. Tenho muita admiração por você. E um dia eu vou ir comer essa comidinha, viu? Aí, ó. Cíntia, ó, mais uma pergunta muito boa aqui, ó. Tenho dormido muito tarde, acordo muito cedo para trabalhar e tenho extrema dificuldade para emagrecer. Existe alguma relação em dormir pouco e a dificuldade de perda de peso? Que pergunta maravilhosa, Zé. Maravilhosa, viu? Até quero fazer uma explanação com vocês que aconteceu assim no decorrer da nutrição. Hoje a nutrição ela é muito criticada, porque antigamente, Zé, o que os estudos mostravam pra gente é que a gente precisava trabalhar com calorias. Tudo era caloria. Eu posso essa caloria, esse alimento aqui, esse bombom tem 30 calorias, esse eu posso, porque só tem 30 calorias. Então, era só energia, caloria. A gente viveu muitos anos assim, né, Zé? E aí, graças a Deus, pessoal, os estudos nos trouxeram, né, a importância da qualidade do alimento, não só da caloria. Depois tem uma perguntinha para mim falar mais sobre isso. Aí a gente evoluiu, a gente saiu das calorias, e entramos numa era de comer, malhar muito, treinar muito e comer pouco. Restrição calórica, balanço energético negativo. Então, a gente vai gastar muita energia e comer pouco. É interessante, importante, mas não é só tudo isso. E hoje, Zé, os estudos nos mostram a importância dos hormônios. Pessoal, nosso corpo ele é comandado por hormônios, vários tipos de hormônios, a tireoide, os hormônios sexuais. E um hormônio muito importante para o sono, que é o da melatonina, ele depende de uma alimentação. Ele depende de outros hormônios. Então, pessoal, a gente tem que saber como é que tá esses hormônios. Quem de vocês esse ano já fez esse check-up? Já olhou se os hormônios estão certinho? Hormônio é com médico, nutricionista, é tão sério que a medicina é que tem que estar orientando, repondo, avaliando, e aí manda para o nutricionista, porque a gente consegue, através de uma alimentação, fazer uma boa produção de hormônio. Então, Zé, se eu, à noite, né, gente, começa às 18 horas, o sol se põe e aí começa o anoitecer, né? E a gente deve dormir de 6 a 8 horas por noite. E por que a gente deve dormir 6 a 8 horas por noite? Para o nosso corpo se refazer. E é muito interessante a gente dormir cedo. A gente deve dormir 8, no máximo às 22 horas, 10 horas, porque alguns hormônios são produzidos nesse horário, mas só se a gente estiver dormindo, Zé. Olha aí. Um dos hormônios é o hormônio do crescimento. Outro ciclo importante que começa 21 horas é o do colesterol. E assim por diante. Então, se a pessoa passa a noite toda acordada na internet, ou trabalhando, ou com insônia, hiperinsônia, tem que procurar ajustar. Porque no outro dia, o que o corpo vai entender? Vai entender que a detoxificação, que é feita no fígado, o fígado trabalha a noite inteira, ele joga um monte de lixeirinho no sangue e os lixeirinhos vão passando no corpo, limpando o corpo e levando para ele. Para no outro dia ele jogar na urina, no suor. Se eu passo a noite inteira acordado, o fígado não consegue detoxificar. E aí, muitas cadeias metabólicas vão ficar corrompidas. No outro dia, Zé, o que acontece? O corpo acha que você está em perigo e vai produzir hormônios que aumentam a fome, a larica. Então, a pessoa compensa o cansaço, a falta do sono, a falta da detoxificação, a falta da produção de hormônios na alimentação. Então, é importantíssimo, se você quer emagrecer, ajustar o sono. Importantíssimo dormir cedo e acordar cedo. Isso chama ciclo circadiano. Tem florzinhas, que dá 18 horas ela se fecha. E ela só vai abrir de novo de manhã.
para mostrar para a gente que a natureza nos pede isso. Então, vamos ajustar, gente. Começa devagar. Tem gente que dorme meia-noite, vai dormir 11. Mês que vem começa a dormir às 22h10. E aí você vai ajustando devagar. Não precisa de terrorismo, não precisa sofrer. Tem higiene do sono, tem programação neurolinguística para dormir. E aí a gente vai ajustando, não é, Zé? E conseguindo a harmonia do nosso corpo. Vai ter exceções, uma festa, um final de semana, umas férias, mas a maior parte do tempo o sono tem que acontecer de 6 a 8 horas todos os dias, tá certo? Olha, e você está falando isso aí, eu estou me lembrando. Tem 26 anos que eu corri a primeira maratona. E de lá para cá eu nunca mais deixei de correr pelo menos uma maratona por ano. E eu sempre pratiquei isso, dormir cedo e treinar cedo. Sempre. E eu vejo que realmente faz toda a diferença. Ô, Cíntia, tem mais uma pergunta interessante aqui. Está certo substituir alimento por suplemento? Nossa, só pergunta boa, né, Zé? É, Nós vamos ter que fazer mais live desse jeito. muito bom mesmo. Muito boa pergunta. Gente, o alimento, ele nunca vai ser substituído por nada. É tão bonito que o nosso corpo, ele foi preparado para os alimentos da natureza. O nosso corpo sabe muito bem o que fazer com os alimentos da natureza, mas nós, gente, e no decorrer do tempo, Zé, né, da nossa vida, foi aparecendo os atletas igual o Zé. E aí, o que acontece? O atleta, na verdade, né, Zé, ele faz uma prática não muito saudável para o corpo, porque ele leva o corpo a um estresse, a um gasto muito grande. Então, foi criado, pessoal, o suplemento para ajudar esse atleta, que muitas vezes tinha que comer 4.000 calorias, 5.000 calorias, e ele não dá conta, porque como ele tem os treinos, se ele comer tudo isso, ele não consegue nem treinar. Então, foi criado o suplemento para ajudar esse atleta a melhorar o aporte energético, o aporte proteico de vitaminas e minerais. Mas aí, o que aconteceu? A era industrial chegou, todo mundo trabalhando muito, muito estresse. As pessoas saíram de casa para a rua, né? Não conseguia ter esses alimentos à mão. Muita comida industrializada. E aí a suplementação foi ajudando essas pessoas que não conseguem comer comida a ajustar algumas vitaminas e minerais que não dava tempo. Mas isso é isolado. O alimento vai ser sempre o rei, vai ser sempre o melhor. Mas a suplementação veio ajustar essa correria, essa pessoa que não tem tempo, esse atleta que precisa dessa suplementação, porque senão ele não consegue a alta performance. E hoje nos ajuda de tantas formas. E aí também começou a ajudar as pessoas que têm doenças. Exemplo, as pessoas que têm doença autoimune, precisam de uma vitamina D numa mega dose. Então, o suplemento de vitamina D, ele não é só para melhorar a pele, ajudar na imunidade, ele vai ajudar na cura não, no restabelecimento de doenças autoimunes. Olha só, pessoal. Então, a importância do suplemento, mas sempre importante o profissional explicando. Nunca tome um suplemento, gente, sem saber por que você está tomando. O que ele vai fazer no seu corpo. Até quando você pode tomar esse suplemento sem gerar uma sobrecarga. E dessa forma, Zé, a gente consegue ter uma qualidade de vida. Tá certo? Ô, Cíntia, tem outras perguntas muito boas, eu já vou emendar aqui. Tá bom. Olha, outra muito boa aqui, ó. Bora. Beber refrigerante, mesmo sendo zero durante as refeições, engorda? Eita! Essa é boa. Doce ilusão, hein, Zé? Mas é zero. Pois é, que pergunta boa, gente. Olha só. Então, o refrigerante é uma bebida industrializada, altamente processada e que foi feita para trazer prazer. Ela não tem nada, nenhum milésimo de nutrientes naquela bebida. Ela é uma bebida que traz prazer. E aí, Zé, ela foi criada a bebida zero, que não tem açúcar, mas tem o adoçante.
E o adoçante geralmente utilizado nessas bebidas é um adoçante criado lá na indústria, não veio da natureza. Então, o adoçante que foi criado lá na indústria, ele é 50 mil vezes mais doce que o açúcar. Então, ele tem um sabor doce, mas não tem calorias. Só que esse sabor doce, pessoal, presta atenção nessa informação. Esse sabor doce do adoçante, que não tem calorias, mas quando ele toca a língua, as papilas gustativas de doce vão ser ativadas, porque não é doce. Quando você usa adoçante, você não sente o gostinho de doce, porque ativa as papilas gustativas, que vão avisar o cérebro que chegou açúcar, que vai ativar o pâncreas a produzir insulina. Insulina é hormônio anabólico, vai pegar excesso de alimentos e transformar em gordura, que é o que a gente não quer. Então, pesquisas científicas mostraram pra gente que as pessoas que bebiam refrigerante zero, elas continuavam engordando. Por quê? Porque estava tendo super estímulo de produção de insulina. E muito importante falar, pessoal, que esse produto, esse refrigerante, ele tem química. Ele tem o quê? Corante, conservante, emulsificante. E toda essa química, o nosso fígado tem que detoxificar, colocar para fora, só que ele não consegue. E essas toxinas vão para a gordura, aumentando processos inflamatórios, diminuindo a deposição de cálcio no osso. Então, Zé, são vários malefícios, viu? E não tem como nem eu falar assim para vocês, ó, gente, utiliza final de semana, nas férias, o refrigerante não tem como nem negociar isso, porque realmente não traz nenhum benefício. E aí, para substituir, para vocês não ficarem tristes comigo, ficar com raiva de mim, a gente pode utilizar de vez em quando a água com gás. E a gente pode saborizar essa água, né? Com limão, com laranja, umas frutinhas vermelhas. Vai ser bem melhor do que estar usando refrigerante. Então, beber refrigerante zero pode aumentar peso e aumentar processos inflamatórios. Pois é, e eu praticamente não tomo refrigerante, que a Madalena não compra, aí como é que eu vou tomar, né? Graças a Deus. Essa mulher sua, Zé, merece uma joia de presente, viu? Olha, a Paola fez uma pergunta aqui que eu não entendi bem. Ela falou assim, e como a gente sabe qual a dosagem? Exame de sangue? Eu não entendi. A dosagem de hormônios, será? Ou de vitaminas, de minerais? Pois é, eu não Vamos pedir entendi. para ela. Coloca aí, Paola, Coloca aí. mais especificamente. Enquanto isso, Cíntia, tem mais uma pergunta que tem a ver um pouco com a anterior. Aquela vontade louca de comer todos os doces do planeta depois da refeição. Por que ela acontece e tem solução? A Paola respondeu. Ela colocou aqui que ela quer De saber suplemento. as dosagens do suplemento. Paola, obrigada, viu? Maravilhosa pergunta. Então, Paola, na nutrição, tudo depende de uma individualidade. Não tem uma regrinha de bolo, sabe? Que é para todo mundo. É muito importante passar pelo nutricionista, que às vezes, gente, através de uma anamnese clínica, de uma consulta que você vai coletando os dados, coisas que as pessoas vão falando, de alguns sintomas, você já vai vendo que é carência. Carência de vitamina D, carência de selênio, carência de zinco. E aí, para assegurar, Paola, a gente pede alguns exames bioquímicos para fazer uma suplementação segura. Uma suplementação capaz de te melhorar. E daí, 3 meses de utilização do suplemento, a gente repete o exame bioquímico para ver se fez diferença. Olha que maravilha. E é isso, Zé, que traz confiança para as pessoas. É que tem dados para serem trabalhados, sabe? Não é assim, o Zé, eu vou pôr 2.000 UI de vitamina D. A Julie, vou pôr 20.000. Não, gente, não é no achismo. É realmente numa consulta bem feita, no conhecimento do paciente. Cíntia, nossa, já tem quase uma hora que nós estamos conversando, eu tenho outras perguntas. Vou voltar na que eu tinha te feito. A vontade de comer doce depois das refeições, como é que faz para controlar isso?
Gente, a vontade de comer doce depois das refeições, ela tem um caráter muito de educação alimentar de muitos anos, sabe? Ou seja, a pessoa, ela vai tendo um paladar muito doce, a gente chama de paladar infantil. Tudo ela precisa adoçar. Ela vai tomar um café, ela tem que adoçar. Ela vai tomar um suco, ela tem que adoçar. Então, o que que ela vai fazendo? Ela vai exercitando o corpo dela necessitar desse açúcar para sentir prazer. Então, a papila gustativa da língua de doce dessa pessoa é desse tamanho. Para a bichinha se sentir ativada, tome-lhe doce. Então, a primeira coisa, gente, para parar com essa larica, com essa vontade de comer doces, é passar pelo menos 21 dias treinando a sua língua a aceitar os alimentos salgados, azedos, amargos, na mesma tolerância que os doces. Então, não é a gente, Zé, não treina só para correr, não, para ser um atleta, não. A gente treina para comer bem. E o corpo, ele acha ruim. Que essas pessoas que têm o hábito de comer muito açúcar, de adoçar tudo, quando fica um dia sem açúcar, dá dor de cabeça, dá abstinência alimentar. Tem gente que fica de cama, tem febre, falta do açúcar. Então, precisa desapegar desse açúcar. Não precisa viver em terrorismo, gente. É só desapegar, depois a gente começa a colocar uma vez na semana, numa festa. E, Zé, às vezes, essa larica de comer doce pode ser falta de nutrientes, principalmente do picolinato de cromo, que é um mineral importante para formar a molécula da insulina, que faz o transporte do açúcar no sangue. E também, gente, tem alguns fitoterápicos que a gente prescreve, Zé. Eu prescrevo uma película mentolada com Garcinia cambogia e Gimena silvestre para a pessoa pôr na língua, para trabalhar essa papila, acalmar ela, para ela parar, né, com essa dependência do doce. Então, tudo é treino, tudo é entender por quê, tudo é entender que esse açúcar em excesso, Zé, vai virar gordura. Esse açúcar em excesso vai te deixar inflamado, vai diminuir sua cognição, vai diminuir depósito de cálcio no osso. Não é só ficar obeso, sobrepeso, é atrapalhar as cadeias metabólicas, sabe? E o bom da nutrição é que não precisamos viver em terrorismo. De vez em quando a gente pode fazer, e de vez em quando a gente pode comer, só não pode, Zé, todo dia. Várias vezes ao dia, tá certo? Eu sempre faço isso e sempre falo, Cíntia, quando eu assumo um desafio, eu falo assim, daqui até lá, eu vou 100% rigorosamente, como eu falo para você, 100% dentro da disciplina. Não é para a vida inteira. Aí depois eu vou me permitir algumas coisas, sem exageros, é lógico. Então, a gente consegue abrir mão de algumas coisas por um período e está tudo bem. Olha, eu vou te fazer mais uma pergunta, nós já estamos com 2 minutos só, então bem rapidinho, ó. Por que emagrecemos mais rápido nos primeiros meses da dieta e depois sentimos uma dificuldade enorme de perda de peso? Aqueles famosos últimos quilinhos. Vamos fechar com chave de ouro, porque outra pergunta maravilhosa, Zé. Pessoal, então, entendam que quando chega no platô, Zé, a pessoa foi emagrecer 8 quilos igual você. Aí depois não consegue emagrecer. O nosso corpo, ele chega no limite. Ele chega no limite que ele não dá conta mais de queimar gordura. Aí entra o profissional de nutrição, mudando a estratégia nutricional, fazendo ali uma cetogênica, um jejum intermitente, fazendo a limpeza intestinal, mudando a estratégia. Olha, o nosso corpo, Zé, ele é tão adaptável. É bonitinho, sabe? Porque ele é adaptável para trazer saúde pra gente, para trazer nossa segurança. Só que aí, gente, a gente tem que trazer outra performance para ele falar, nossa, agora eu vou ter que trabalhar de outro jeito, e aí vem a eliminação desses pesos finais. Então, o platô... Pode falar, Zé. Eu tô com medo de acabar e eu quero que você fale como é que as pessoas te acham e tudo. Foi maravilhoso, eu tô vendo tanta gente apaixonada com essa nossa live. Eu quero que você fale como é que elas falam com você.
Gente, no meu Instagram tem meu contato, tá? E pode também perguntar para o Zé, se quiser passar meu celular. Eu que atendo meus pacientes de forma individualizada. Pode me chamar no WhatsApp, eu tenho o Faz maior vídeo, prazer. vídeo consulta, tudo, né, para quem Faço mora fora. consulta online, porque o Conselho Federal de Nutrição autorizou por conta da pandemia, né? Então é autorizado, é com muita responsabilidade que é feita essa consulta. E eu fico muito feliz de poder trazer saúde para vocês. O meu objetivo é que as pessoas aprendam a comer com amor, sem terrorismo, gente. Bandeira branca, tá? Pra nutrição aí. Muito bom. Eu vi a Milena aqui, a Milena, a madrinha Laine, a Mirelle, tá tudo aí, são clientes suas falando que você transformou a vida da família inteira. Beijo para você, gratidão, muita gratidão por tudo, Cíntia, por hoje e por tudo que você faz pela gente. Eu Olha, que valeu agradeço. demais. Beijo para Muito você, para obrigada. todo mundo. Pessoal, na próxima quinta-feira eu vou estar com a Fernanda, né, Cíntia? A Vamos. Fernanda falando de suplementos, falando de um monte de coisa, tá Não bom? pode fazer live de 3, não? Uai, vamos fazer, vamos fazer. Eu Vamos. acho que dá para fazer. Vamos fazer. Então Porque aí pronto, nós vamos combinado. responder mais coisas aqui e vocês duas vão falar muito sobre essas coisas. Beijo, Cíntia. Beijo, Beijo. pessoal. Muito Valeu. obrigada. Tchau, tchau. Passou de 1 hora.